com o nosso pensamento elevado, buscando o suporte do Espírito da Verdade, dos amigos espirituais que estão conosco nessas reuniões de estudo, de reflexões filosóficas. Nós vamos pedindo, então, permissão para darmos por iniciada a nossa reflexão a respeito dessa temática, que é parte do Sermão do Monte, mas que tem, assim, buscamos uma aplicação maior dessa questão dentro da própria doutrina, dentro de certas situações retratadas na obra espírita. Então, o tema é brilhe a vossa luz, né? Quando Jesus fala, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, né? Ele vai dizer depois, brilhe a vossa luz. Ele também nos diz que não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. A linguagem de Jesus é altamente simbólica, né? Tudo isso traz um simbolismo muito profundo na base dessas colocações, desses ensinamentos de Jesus, né? Não, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, né? Também. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, conforme a tradução da Bíblia, a gente vê colocações diferentes, né? Traduções, palavras diferentes, mas o sentido do ensinamento é sempre o mesmo. Então, nem se acende uma lâmpada, ou a candeia, né? E se coloca debaixo do alqueire, mas na luminária. E assim ela brilha para todos os que estão na casa. A luminária é um aparador, né? Se colocava antigamente nas casas. Era comum, porque a luz elétrica, né? Ainda não, assim, não chegava a todos, e esse era o sistema que se usava no século XIX, por exemplo, tal. Depois passamos a ter essa luz elétrica, né? Então, esse aparador, uma espécie de um pequeno móvelzinho colocado na parede, onde se colocava a lamparina, né, para poder iluminar o ambiente, em que as pessoas se reuniam para conversar, para trocar experiências e tudo mais, né? Hoje em dia, tudo tem iluminação. E o nosso Huberto Holden disse numa de suas obras que a luz, essa luz artificial, essa luz elétrica, é a mais imaterial das coisas materiais, porque ela é formada de fótons, né, que seriam tipo átomos de luz, de fogo, né, que juntos produzem a luz, a iluminação ambiente. E Jesus completa dizendo, brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então, aqui Jesus está se reportando, né, aquilo que pode ser a criação do homem, a criação mais especial, aquilo que a inteligência humana, né, consegue produzir. Essa luz é a inteligência, né? Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens. É a nossa ação no bem, a nossa ação criadora, a nossa ação
transformadora, né? O homem, o espírito humano, é aquele que transforma o mundo. Os outros seres da natureza, eles simplesmente participam da natureza tal como ela se lhes apresenta. O homem transforma. Transforma a natureza, transforma o ambiente, constrói cidades, constrói, digamos, edifícios, né, que vão dando assim uma determinada forma aos agrupamentos humanos, às comunidades. Isso desde o passado, desde o advento da civilização, quando o planeta, né, saiu da última era glacial, terminou há mais ou menos 10 mil anos, o homem sai da caverna, então vai começar o seu trabalho, vai imprimir uma onda de progresso ao mundo, ao planeta. Esses espíritos, como nós sabemos, traziam a luz do conhecimento, eram os chamados capelinos, eles é que fundaram a civilização na Terra, para a qual vieram a convite de Jesus, pois que já não podiam mais retornar à sua pátria de origem, digamos assim, né? A sua capela, no seu mundo, um sistema distante, cujo progresso moral eles não acompanharam. Então, eles vieram aqui e fizeram brilhar a sua luz, ou seja, eles traziam um conhecimento, um desenvolvimento intelectual que permitiu que eles construíssem, então, a civilização. As primeiras grandes culturas lá na Mesopotâmia e dali saindo para o Egito, a Índia, a Palestina e, finalmente, para o continente europeu, né? O grupo indo-europeu. Então, esses homens, esses espíritos, traziam uma luz muito especial que o homem da Terra não possuía. Não possuía conhecimento nenhum. Não existiam escolas, não existia nada. Estava tudo por fazer quando terminou a última era glacial. Então, era preciso que tivéssemos espíritos de de um certo desenvolvimento, principalmente do ponto de vista intelectual, para poder, digamos, dar sentido à vida humana, à vida social, e assim iniciar uma onda de progresso que nunca parou, não é? Até hoje ela está em movimento, e agora num movimento até mais acelerado, porque nós estamos numa fase de transição do planeta, e esse momento é aquele que corresponde a essas palavras de Jesus: brilhe a vossa luz. Ou seja, nós precisamos fazer a nossa parte na construção do mundo de regeneração, né? Então, com isso, temos que mostrar aquilo que nós já aprendemos e dar exemplo. Como disse Gandhi, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo, ou seja, dê o exemplo. Então, essa mudança, esse exemplo, né, é a luz que nós já conquistamos, é a luz que já nós desenvolvemos. Vemos que o planeta Terra já está num padrão vibratório mais elevado por força desse processo de transformação. Kardec, no próprio Evangelho, no final do capítulo 3º, ele fala que essa grande mudança, essa grande transformação já tinha começado naquela época, para a gente ver como é lenta a mudança, como é lento o progresso moral do homem, né? Hoje, para o desenvolvimento da inteligência, aquisição de conhecimentos, nós temos fontes extraordinárias, uma literatura abundante, né, que nos permite buscar
conhecimento nas mais diversas áreas da atividade humana. Mas agora, então, nós precisamos dar testemunho do nosso desenvolvimento moral, da nossa evangelização, né? Como diz Emmanuel no livro Consolador. Então, a luz é uma coisa, é um símbolo extraordinário, mas ele não é só um símbolo, ou seja, é também uma realidade. Nós somos seres de luz, né? Só que, na nossa condição evolutiva, a condição evolutiva da humanidade, a nossa luz ainda é muito fraquinha. Eu costumo dizer que é uma luz, a minha, pelo menos bruxuleante, aquela luz que ainda está tentando, né, se aparecer, né? A gente está tentando, se esforçando para se melhorar, para deixar também um legado, né? Pequenino, claro, não há nenhuma pretensão de uma grande obra, nem temos essa, nem é essa a nossa missão na Terra, né? Pelo menos no momento, ainda. Então, nós temos que fazer brilhar essa luz que já desenvolvemos. Ela já tem, vamos dizer assim, ela já é bastante significativa perto da média, né, da humanidade. Aqueles que conheceram o Espiritismo têm mais condições de compreender o sentido da vida, né, neste mundo. E todos os eventos que ocorrem no dia a dia da nossa existência aqui, da nossa realidade existencial. Então, a luz, ela vai aparecer em diversas situações, mostrando, né, do que nós somos capazes. Então, primeiro, eu cito aqui o fenômeno da transfiguração. Transfiguração, lá no capítulo 17 do Evangelho de Mateus. Aquele fenômeno extraordinário em que Jesus leva seus 3 apóstolos, que costumeiramente estavam com ele, Pedro, Tiago e João, e ele sobe a um monte, que a Bíblia de Jerusalém identifica como sendo o Monte Tabor, uma montanha alta e tal, e lá no alto, eles ficam embaixo, Jesus diz, fiquem aqui e olhem, né, o que vai acontecer. E lá no alto, então, Jesus aparece, ladeado por Moisés e Elias. E aí diz Mateus, seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. Olha que maravilha, né? A gente só de ver a descrição, a gente já imagina. Quer dizer, imagina. É verdade que Einstein dizia que a imaginação é mais importante do que o conhecimento, né? Mas nós, quem somos nós para imaginar uma coisa assim ainda, né? A gente pode imaginar algo que vamos dizer assim, que possa servir de referência. Então, como ele diz aqui, o seu rosto resplandeceu como o sol. Então, nós temos como referência o sol. Imagina Jesus no alto do monte, né? E aqueles discípulos, aqueles apóstolos, olhando, de repente, eles não puderam mais fixar o olhar ali, porque o brilho era tão intenso que poderia cegá-los, né? Mas o fenômeno aconteceu e o Mateus relata como ele pôde, como lhe foi passado isso, porque pela descrição ele não estava presente, né? Estavam, repito, Pedro, Tiago e João. Então, resplandeceu como o sol o seu rosto e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Eis que lhes apareceram, ou seja, apareceram a Pedro, Tiago e João, né? Conversando com Jesus. Então, um fenômeno fantástico.
Primeiro, representando a própria imortalidade da alma, né? Estavam lá os dois espíritos vivos ao lado de Jesus, né? E depois, a ligação desses espíritos com o próprio Cristo, né? Eram verdadeiros apóstolos de Jesus, discípulos de Jesus, que ele convoca para apresentar aquele fenômeno aos seus discípulos, para mostrar também o poder de Deus, a grandiosidade de Deus, né? Depois disso, nós vamos ver um outro fenômeno que acontece às portas de Damasco. Em dado instante, todavia, isso é relatado no livro dos Atos dos Apóstolos e em Paulo e Estevão. Em Paulo e Estevão, a descrição é mais bonita, é mais completa, né? Em dado instante, todavia, quando o mal despertara das angustiosas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. É Paulo, aliás, Saulo, né? Ele ainda não era Paulo. É Saulo indo a caminho de Damasco para, digamos, prender Ananias, né? Porque ele era um discípulo de Jesus que tinha fama, era conhecido naquela região, e Saulo, aliás, perseguia tudo que falasse do Cristo, né? O problema dele era o Cristo, mas foi o problema e também a solução para ele agora, nesse momento, né? Então, luzes diferentes da tonalidade solar, ou seja, se dá um fenômeno aqui de refração da luz, né? Em que a luz solar aparece em várias tonalidades, né? A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Ele não vê um ponto fixo, né? Ele vê algo grandioso, um espaço que se abre. A luz, né? Essa luz, ela parece vir de uma fonte imensa, né? Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados e no caminho, que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Interessante, né? Jesus é também chamado, né, o sol de nossas vidas, né? De fato. E é interessante também essa imagem, porque quando a gente lembra que a data, tradicionalmente, digamos, celebrada como sendo a do nascimento de Jesus, que é 25 de dezembro, ela é uma data, vamos dizer assim, de uma festividade pagã. Era a chamada, a festividade era da celebração do Sol Invictus, o Sol nunca vencido, né? O Sol Invictus. E celebrava a deusa Mitra da filosofia, da mitologia, aliás, persa, né? Então, veja que a ideia do sol está presente, né, na vida de Jesus em vários aspectos. E aqui, então, nós vemos essa luz brilhando intensamente, vem essa figura de majestática beleza, dando-lhe a impressão que descia do céu ao seu encontro. Quando me pedem para pensar em Jesus, hoje em dia, a gente vê que já tentaram, né, alguns cientistas, descrever o rosto de Jesus, a fisionomia de Jesus, baseada em alguns aspectos, vamos dizer assim, do próprio povo hebreu,
daquela época. E aí aparece uma figura de Jesus diferente, evidentemente, do Jesus, que chamam o Jesus europeu, né? A figura europeia de Jesus, que é esse que a gente vê nas pinturas sagradas, né? As pinturas nas igrejas. Isso é o que eu encontrei na internet sobre ex. Eita, desculpa aqui. Esse telefone, de vez em quando, já vi outras pessoas acontecer isso. E começa a falar. Parece que a gente está falando com ela, ela entra aí. É uma espécie, acho que, de Alexa, agora no telefone. Bom, então, a figura de Jesus, né, é uma figura belíssima. Não é aquela que eu já vi na televisão apresentada, porque a ciência conseguiu descrever Jesus baseado no Santo Sudário, baseado não sei o quê, nas características genéticas do povo judeu e tal, e assim, assim. Olha, aquilo não condiz com essas descrições, né, que a gente vê na própria doutrina. E, principalmente, aquela, como se fosse uma fotografia, mas aquela pintura mediúnica de Jesus, ali sim Jesus parecendo um sol, né, todo ensolarado, né, aquela luz intensa, amarela, que é o nosso sol. Nosso sol é de quinta grandeza, né, e de cor amarela, né? E ali aparece Jesus assim. Então, quando hoje me pedem qualquer trabalho, pense em Jesus. Eu imediatamente penso nesse Jesus que foi psicografado assim por, não sei se foi o Chico ou alguém através de algum médium, né, acompanhando a descrição de Chico. Não sei exatamente como é que surgiu essa pintura mediúnica. Então, esse para mim, sim, parece esse sol, parece esse Jesus verdadeiro, esse homem de majestática beleza, como diz Saulo. Então, nesse momento do encontro com ele às portas de Damasco, né? Então, nós vemos que essa é a luz de um espírito puro, né? Dessa intensidade. Essa intensidade corresponde ao quê? A condição vibratória do espírito puro, né? Uma vibração intensa. É como se nós vibrássemos a 10 rotações por minuto, digamos assim, enquanto o espírito puro brilha a 1000 rotações por minuto. É muito mais, digamos, muito maior a vibração, claro. É uma questão de lógica até, né? Do que de um espírito ainda muito imperfeito. Dizem que a aura de Chico Xavier tinha não sei quantos metros, 40 metros de extensão, enquanto a nossa tem 4 centímetros, dizem alguns. Então, de fato, a proporção, né, é muito maior. No livro Cartas e Crônicas, um capítulo interessante, tantas vezes citado, capítulo 28, Kardec e Napoleão. Ali, o Humberto de Campos, o irmão X, ele descreve um evento ocorrido em alguma parte da espiritualidade, num edifício com as características de um templo grego, um edifício belíssimo, uma construção, todo colunas e tal, tipo o Partenon, uma coisa assim. Em algum ponto da espiritualidade, onde é levado o espírito Napoleão Bonaparte, que estava na sua trajetória, né, de conquista do seu
ele como um grande conquistador, lembrando que Napoleão é conhecido como a reencarnação de Júlio César, imperador romano, e como Napoleão ele vem repetir os feitos de Júlio César, né? Tentou repetir, não foi bem sucedido, mas ele deu toda a ideia de que iria fazer aquilo, né? Então, vem um espírito de muito alto para aconselhá-lo. É um espírito amigo, amigo dele, ou até sei lá, um mestre, né, do próprio espírito Napoleão Bonaparte, barra Júlio César, e vem conversar com ele. Então, nesse capítulo 28 do livro Cartas e Crônicas, o irmão X diz o seguinte: imediatamente, estavam tudo lá. O espírito Napoleão dormia na Terra, o seu espírito, como acontece com todos nós, né, ao dormir, relaxando as forças físicas, né, o espírito se solta, continua preso ao corpo, um cordão fluídico, mas ele fica livre para ir a qualquer lugar. E ele foi, então, recolhido ali por um grupo de espíritos e levado a esse local da espiritualidade, a esse edifício, onde estavam lá personalidades extraordinárias, conforme a descrição do irmão X, né? Inclusive muitos do tempo do Império Romano, o que mostra que, de fato, né, ele era a reencarnação de Júlio César. Então, o Humberto de Campos diz assim: no deslumbrante espetáculo da espiritualidade superior, com a refulgência de suas almas, vejam, refulgência de suas almas, ou seja, o brilho, né, desses espíritos, achavam-se Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio de Tiana, Orígenes, Hipócrates, não Hipócrates, Hipócrates, o pai da medicina, Agostinho, Fénelon, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, São Luís de França, São Vicente de Paulo, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, que até Divaldo Franco, né, ele identifica Teresa d'Ávila como a reencarnação de Maria Madalena, né? Catarina de Siena, Bossuet, Spinoza, Erasmo, Milton, o grande poema, né, de Milton, Paraíso Perdido, poeta britânico, Cristóvão Colombo, Gutenberg, Galileu, Pascal, Swedenborg e Dante Alighieri, para mencionar apenas alguns heróis e paladinos da renovação terrestre. Então, esses espíritos tinham vindo à Terra, né, com a missão de renovação, de progresso nas várias áreas em que atuaram. Vejam só. Incluindo muitos dos ilustres guilhotinados da Revolução, a Revolução Francesa. Napoleão vem depois da Revolução, né? Antes ele era um general. Então, aí aparecem Luís XVI, Maria Antonieta, Robespierre, Danton, Madame Roland, André Chenier, Bailly, Camille Desmoulins e grandes vultos como Voltaire e Rousseau. Vejam só como, né, esse espírito que vinha de mais alto, apóstolo do Cristo, conseguiu reunir estes espíritos notáveis, que sabe-se lá de onde eles eram, né? Porque eram espíritos muito elevados, e evidentemente que eles não eram espíritos da Terra. Eles parece que não vieram junto com os capelinos também. Então, eles vêm de algum outro sistema, de algum outro mundo, talvez do próprio sistema solar, espíritos muito elevados, com missões extraordinárias, né? E o Camille Desmoulins
Tem um livro do Hermínio Miranda, né? Eu Sou Camille Desmoulins, onde ele relata fatos da Revolução Francesa. Ele foi um jornalista à época e acabou preso e guilhotinado porque ele dava notícias, né, do que estava acontecendo e, claro, isso enfureceu os revolucionários, né? Então, ele acabou preso e morto na guilhotina. Nesse livro, Eu Sou Camille Desmoulins, ele relata que alguns destes, inclusive Robespierre, Danton, Marat, estavam reencarnados no Brasil, na época deles, lá, 1970, 80. Então, esses espíritos, né, estavam todos ali. Mas, entre aqueles que os seguiam, não, ele fala mais aqui, depois de alguns. Era um grupo de almas ainda encarnadas, outros espíritos que estavam lá, que, constrangidas pela organização celeste, remontavam a vida espiritual para a reafirmação de compromisso. À frente vinha Napoleão. Então, não era só ele. Existiam outros espíritos que estavam encarnados, foram levados lá naquele local para receber essa orientação. Então, o Humberto de Campos, ele fala, legiões dos Césares, antigas personalidades da Roma imperial, pontífices e guerreiros das Gálias, figuras notáveis da Espanha, ali se congregavam à espera do expressivo acontecimento. Os gauleses daquela época tinham uma ligação com os romanos, tanto que foi o Júlio César que derrotou os gauleses finalmente, depois de várias tentativas de exércitos anteriores, generais anteriores romanos, que não conseguiam vencer aquele povo valente. E o Júlio César conseguiu com as suas tropas, né? E, nessa época, certamente vivia Allan Kardec, nas Gálias. Não sei se daí, ou até de um tempo anterior, vinha a ligação, essa ligação espiritual deles. Então, legiões dos Césares com seus estandartes, veja, aqueles que a gente vê nos filmes, né? Aquelas legiões romanas, aquelas coortes militares, né? Enfileiradas para a guerra, para a luta, né? Falanges de batalhadores do mundo gaulês também, porque eles entraram em conflito, né, com os romanos, tentando defender o seu território, mas afinal foram vencidos. O Império Romano era mais poderoso, mais numeroso, e dessa vez não teve jeito, né? E grupos de pioneiros da evolução hispânica, associados a múltiplos representantes das Américas, guardavam linhas simbólicas de posição do destaque. Linha simbólica, porque eles não tinham uma função ali, né? Era tudo um simbolismo para representar a importância daquele evento que estaria acontecendo ali, no coração diz o Humberto de Campos, no coração da latinidade, nas esferas superiores, grande assembleia de espíritos sábios e benevolentes para marcar a entrada significativa do novo século. Esta reunião se deu em 31 de dezembro de 1799. É bem verdade que o novo século não começa, nesse caso, no ano 1800, mas sim em 1801. Né? 1800 é o último ano do século XVIII. O século XIX começa em 1801. É assim que é feita a contagem. E em 1804, Allan Kardec reencarna em Lyon, na França. Né? Então, diz, aí estava todo mundo ali. Aí diz o irmão X. E, imediatamente, uma estrada de luz, à maneira de ponte levadiça, projetou-se do céu, ligando-se ao castelo prodigioso. O castelo prodigioso é esse local, esse edifício, né?
de arquitetura antiga, não é? No tempo dos gregos, esses templos gregos, o Partenon, o templo de Apolo e outros que haviam no interior da Grécia, que também não era Grécia ainda, né? Mas aqui, então, era esse castelo, dando passagem a inúmeras estrelas resplendentes. Ou seja, vem um grupo de espíritos como estrelas cadentes, estrelas de intenso brilho, vem descendo naquela direção, alcançando o solo delicado pela na espiritualidade, né? Esse solo é fluídico, não é de matéria condensada como o nosso aqui, né? Contudo, esses astros se transformavam em seres humanos. Ou seja, como diz o Evangelho no capítulo 3º, em qualquer parte onde o espírito se manifeste, por mais elevado que ele seja, ele se manifesta na forma humana, né? Então, foi isso que aconteceu. Esses espíritos de luz desciam como se fossem luzes, estrelas cadentes, mas chegavam ali próximo e se transformavam em espíritos humanos, em seres humanos. Dentre todos, no entanto, um deles avultava em superioridade e beleza. Tiara rutilante brilhava-lhe na cabeça. Sempre o brilho, a luz intensa, né? Como que a aureolar-lhe de bênçãos o olhar magnânimo de um espírito superior que ele era. Né? Olhar magnânimo. Cheio de atração e doçura. Na destra, guardava um cetro dourado, que é o símbolo da nobreza, né? Um dos símbolos da nobreza, a recamar-se de sublimes cintilações. Tudo brilhava, tudo era luz, né? Então, isso vem ao encontro dessa exortação de Jesus, né? Brilhe a vossa luz. Claro, nós ainda não temos essa luz, mas vamos chegar lá, né? Alguma luz a gente já tem, evidentemente. Na questão 88 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos se os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante. O espírito em si tem uma forma, a essência divina. E então a resposta foi: aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. Semelhante, não é claro? Vê o semelhante, entende? Vê como ele é realmente. Eles são, os espíritos, se o quiseres, uma flama, um clarão ou uma centelha etérea. Então, é essa centelha, é essa centelha que se desprende do todo, do princípio inteligente do universo, né, para se tornar individualidade, agregando um átomo de matéria. Aí vem aquela colocação lá da questão 540 do Livro dos Espíritos. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que um dia também começou pelo átomo. Como é que o arcanjo começa pelo átomo? No momento da individuação, quando essa centelha etérea se desprende do todo e agrega um átomo de matéria para formar o seu primeiro corpo energético. Né? Depois, na questão 88A, essa flama ou centelha tem alguma cor? Para vós, ela varia do escuro ao brilho do rubi. Então, do escuro, claro, para um espírito, vamos dizer, os primeiros espíritos que encarnaram na Terra, né? Simples e ignorantes. Qual o brilho desse espírito? Escuro, até porque o seu corpo era extremamente materializado, animalizado, né? Então não deixava, digamos assim, passar a luz real, né, do espírito. Portanto, é uma cor mais escura. O espírito, quanto mais imperfeito, ainda não tem como manifestar essa luz
natural dele, né? A essência espiritual, de acordo com a menor ou maior pureza do espírito, diz o espírito da verdade, né? Então, aliás, a própria verdade é como a luz, diz a questão 628 do Livro dos Espíritos. E é preciso que nos habituemos a ela pouco a pouco, pois de outra maneira nos ofuscaria. O problema que aconteceu com Saulo, né? Quando vê Jesus, aquela visão, sua visão foi ofuscada, ele cegou, uma cegueira psicológica, evidentemente, para até que ele pudesse se recobrar, né? E para isso ele precisou também do auxílio de Ananias, que era aquele espírito que ele ia, aquele ser humano, aliás, que ele iria buscar, né? Tentar prender em Damasco. Quando a gente vê o mito da caverna, a gente também consegue entender essa questão do espírito. Tem um brilho escuro, né? Porque quem está na caverna vem das regiões, né? Vamos dizer assim, do abismo das origens, como diz o próprio André Luiz no livro No Mundo Maior. Aliás, não é o André Luiz, é o seu instrutor, né? Então, o espírito, ele ali no mito da caverna, é como se ele saísse das trevas da ignorância para a luz do conhecimento. Quando o prisioneiro da caverna se liberta, sobe a rampa e chega lá fora e se dá de cara com o sol, né? Então, ele não estava acostumado, vivia na escuridão da caverna. Quando ele chega ali, aquela luz intensa, ele tem que pôr a mão, né, sobre os olhos, porque esse primeiro impacto, né, feriria a sua própria retina, ele não conseguiria ver. Então, pouco a pouco, ele vai se habituando a essa claridade, até que consegue depois observar o que acontece fora da caverna, que seria o mundo inteligível de Platão, né? O mundo sensível é o mundo da caverna. O mundo inteligível é o mundo superior. Para nós, o mundo espiritual, né? Então, a alma, como dizia Demócrito, grande filósofo pré-socrático, a alma, como o corpo, é um conglomerado de átomos de fogo, especiais, mais sutis que os da matéria rústica, né? Vejam, átomos de fogo. Então, está certo. Por isso que o espírito tem a forma, ou antes, pode ser visto como um clarão, como uma flama, como uma centelha, centelha é como se fosse uma faísca, né, de fogo. Então, o próprio Demócrito, na Grécia Antiga, antes mesmo de Sócrates, mais ou menos no período em que Sócrates viveu o Demócrito, né? Aliás, foi um dos filósofos mais longevos daquele período, né, da Antiguidade Clássica. Viveu 109 anos, se não me falha a memória. Então, aí a gente chega à aura humana, né? A nossa luz, ela transparece na nossa aura. Todos nós temos uma aura. O que é a aura? É uma projeção do corpo espiritual para fora do corpo físico, né? Então, é essa aura que tem, sei lá, alguns centímetros, uns poucos centímetros de extensão, né? Conforme dizem os próprios espíritos, porque somos ainda muito imperfeitos. Então, a nossa luz, ela é fraquinha, né? É pequenina ainda, mas já existe, principalmente para aqueles que trabalham no bem, né? São eflúvios em torno do corpo físico, né? Ou seja, é um brilho, é uma vibração que aparece, né? Espécie de atmosfera fluídica, invisível para os sentidos materiais.
nós não conseguimos ver com os olhos humanos, mas vemos com os olhos espirituais, né? O vidente consegue ver a aura do seu próximo. Quem não seja vidente não consegue ver. Nos seres orgânicos dotados de vitalidade, a aura é enriquecida e mais complexa que a dos seres inorgânicos, que também têm uma aura, porque essa aura, no nosso caso, né, é a expansão do perispírito. Como os seres inorgânicos têm ali um princípio inteligente também, né, também tem o quê? Uma energia, uma aura, um corpo energético, né, que emite luz. Em algumas, digamos assim, alguns tipos de minerais, a gente pode ver isso, em plantas. O Ernesto Bozano fala, no livro Pensamento e Vontade, que um vidente é capaz de olhar para o botão de uma rosa e já ver a rosa fluídica. Já está lá, em torno do botão. Aquele botão, quando se abrir, né, aparecerá a rosa material, exatamente como a rosa fluídica. A rosa fluídica é um campo energético. É como o nosso perispírito, é o molde organizador, né, da planta também. Rupert Sheldrake, no livro Renascimento da Natureza, ele fala dos campos morfogenéticos, ou seja, os campos energéticos que alimentam as formas materiais. Mais uma vez, ele está se referindo ao campo energético, no nosso caso, perispiritual, que é o molde organizador biológico, como dizia o doutor Hernani Guimarães Andrade. Né? No ser orgânico pensante, a complexidade energética da aura é muito maior, claro, né? Porque aí entra o quê? O ser pensante, a inteligência é uma luz, tanto que os gênios, né, no Oriente, por exemplo, são retratados, né, como tendo uma luz saindo da cabeça aqui, da testa, né? Tem o chamado terceiro olho também. Então, é como se fosse essa luz do espírito, aliás, da inteligência, né? Ali, junto ao cérebro, através do qual ela se manifesta. Né? Muito bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente também vê esta citação, né? Do Lázaro, o espírito Lázaro. O amor é de essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuís, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. Vejam vocês, átomos de fogo, o amor como um fogo sagrado. Aliás, Camões também disse, né? O amor é fogo que arde sem se ver. É um contentamento descontente, um belo de um poema, né? De Camões. Nós temos também uma música lindíssima, acredito que todos conhecem aí, que é Fascinação. Na segunda parte da música, ela diz, uma gravação da Elis Regina, né? O teu corpo é luz, sedução, poema divino cheio de esplendor. Esplendor é esse brilho, né? Esse brilho. O corpo é um poema, é uma obra-prima, né? De Deus para o homem, para o nosso uso, né? Para a nossa utilização. Lá no livro Gênesis, do Velho Testamento, nós temos aquela ideia da criação do homem. Né? Deus pega do barro, da argila, né, da terra, e constrói o corpo humano e depois sopra nas narinas. Né? Aquilo é um mito, aquilo é uma simbologia, né? Mas que tem um fundo de verdade sempre. Né? Tudo vem de Deus. Deus é a causa, né, de tudo. Mas
nós somos co-criadores. Depois que Deus oferece o corpo ao homem, o homem passa a produzir o seu próprio corpo, a criar o seu corpo, a partir do momento da concepção a cada encarnação, né? Aí, então, a gente vê aquelas citações do próprio André Luiz, na sua obra, quando ele se refere a espíritos que vêm de mais alto. Agora, lembrando o espírito Allan Kardec em Cartas e Crônicas, né? Naquele encontro com Napoleão Bonaparte, que vem com uma tiara, né, de luz resplandecente e tal. O André Luiz, quando vem um espírito de mais alto fazer uma explanação, trazer uma orientação ali em nosso lar, né? O André Luiz sempre fala que de espíritos de safirina luz, esmeraldina luz, argentina luz, argentina no sentido de prata, né? Prateada. Espíritos que têm uma vibração, porque a luz, aliás, a cor, a gente sabe, ela não é propriedade da matéria, do fluido cósmico. Ela é um efeito. Efeito de quê? Da vibração da matéria, da vibração do corpo, no caso. Então, essas cores da safira, da esmeralda, né, da prata, nos espíritos, elas aparecem, essas cores, em função do estado vibratório do corpo espiritual desses seres que vêm de mais alto para se manifestar ali, né? Enfim, o André Luiz vai dizer que todos os seres vivos, por isso, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético que lhes corresponde à natureza, seja a natureza humana, não é? Ou a natureza espiritual, quando se trata do próprio espírito. Segundo os relatos, né, dos espíritos, a nossa aura ela tem uma forma ligeiramente ovalada. Ela não tem exatamente a forma humana, né? Ela contorna todo o corpo, né? Nessa forma ovalada. Por isso que ele fala aqui de um halo energético, né, que lhes corresponde à natureza. E, finalmente, o André Luiz diz assim: a alma encarnada ou desencarnada está envolvida na própria aura ou túnica de forças eletromagnéticas, em cuja tessitura circulam as irradiações que lhe são peculiares, peculiar a cada espírito, de acordo com o estado vibratório. A nossa aura também tem um brilho, também tem uma cor, mas como nós ainda somos muito imperfeitos e o nosso, digamos, estado de alma, nosso estado emocional, né, ele pode variar durante o dia, para cima ou para baixo, né? Essa cor da nossa aura, ela também se altera nesse fluxo de, de reações que nós temos às diversas situações vividas, né? Então, todos nós temos essa luz a que Jesus se refere. Brilhe a vossa luz. Mas quando ele está falando isso também, ele está falando daquele ser que ama, né? Porque quem ama emite essa luz, como diz Lázaro no Evangelho. Tem esse fogo sagrado no fundo do coração. E quando você trabalha no bem, você trabalha com amor, você trabalha com alegria, evidentemente que a sua luz brilha mais intensamente do que nos momentos mais comuns da vida, né? Então, é muito importante a gente ter isso em mente e procurar tudo que pudermos fazer com amor, fazer com alegria, né? Estaremos sempre acompanhados de bons espíritos que nos ajudam, que nos inspiram e que nos reconhecem através exatamente dessa aura, dessa luz que nós emitimos. É isso que eu queria falar. Termino aqui. Se alguém quiser fazer alguma
colocação, alguma pergunta, fiquem à vontade. Brilhou a vossa luz. Parabéns. Grande Davi. Grande Davi. Ai, ai. É muito complexo isso, né? É complexo. Complexo, de fato. Em mecanismos da mediunidade, né, o André Luiz fala muito dessa questão da luz. Ele fala ali de ondas, né, de física e tudo mais. Então, ali, bom, quem é dessa área, né, entende melhor. Eu entendo só a parte externa, né? Mas quem tem conhecimento, tem essa formação, né? Claro que pode dar explicações muito melhores do que essas que eu dei, foram muito superficiais, né? Tudo bem? Ninguém quer. A nossa luz está sempre brilhando, só que ela não é constante, né? Exatamente. Ela brilha naturalmente, né? A, a tonalidade é que se modifica constantemente, né? Uma hora a gente está mais abatido, mais triste, mais circunspecto, outra hora está mais alegre, mais descontraído. Então, há as variações nesse sentido também. Chama fumegante. O contraste é bom. É uma chama Sim, fumegante. com certeza. Quando me perguntam assim, como é que você está? Eu falei, um dia chove, outro dia faz sol, entendeu? Pois é, Vamos tocando. aí varia, né, a sua cor, a cor da sua aura nesse sentido. Quando alguém me pergunta, né, eu falo, é claro que todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem as suas limitações, né? Mas quando me perguntam, eu digo, eu estou bem, sempre bem. E isso é uma constante, né? Então, às vezes as pessoas ficam até admiradas. Nossa, sempre bem, que bom, hein? E tal. Mas você não pode também ficar passando aquela imagem, né, de vítima das circunstâncias. Ah, estou sofrendo por isso, por aquilo. Não faz o menor sentido para a gente. Eu, particularmente, não tenho nenhum problema de saúde, praticamente. Nos seus problemas comuns da idade, né? O corpo ele vai reagindo, né, ao passar do tempo, claro. Mas a gente também, quando você trabalha com o Cristo, quando você trabalha na doutrina, você tem que estar sempre bem. Eu, às vezes, fico admirado de ver as pessoas, às vezes, reclamando, ou então, assim, inseguras quanto a isso, quanto aquilo, com medo disso, daquilo. Não faz sentido para mim, né? Mas eu respeito, cada um sente a vida do jeito que ela lhe chega, né? Então, eu, pelo menos, procuro estar assim sempre mais a cavaleiro, vamos dizer, da situação. Isso não quer dizer que seja 100% saudável, 100% tudo está perfeito na minha vida. Não, também tenho, repito, as minhas imperfeições, as minhas limitações, e às vezes estou mais quieto, né? Assim, tem muita coisa para fazer, mas tem hora que você não tem. Você está pensando em outras coisas que você vai ter que fazer fora de casa, então vai mudando, eu acho que a coloração nesse sentido também. É isso. A luz, Uhum. ela vai depender, então, da sua variação de humor ou mais de fa- eu estou tentando aqui coordenar, mas Sim. ou é mais questão da caridade ou do amor ao próximo,
ou tudo junto, ou ela É, realmente, esse brilho, ele vai sim, realmente ser mais efetivo quando se pratica a caridade, seja lá a caridade que for, é uma caridade. tá. De E uma quando certa você forma, tem, é isso. quando você tem Mas uma ela é compreensão mais. porque a variação de humor, ela Uhum. tá certo, mas eu acho que ela não é tão importante quanto Não. uma ação O mais caridosa. importante, né, Miriam, o mais importante mesmo é quando você já consegue digamos, uma certa elevação moral, quando você assim, você já conquistou alguns princípios, você já consegue fazer umas coisas melhores do que você fazia antes, no sentido moral, né, do seu comportamento. A prática da caridade, a prática do bem, evidentemente que elas, digamos, qualificam, não é, a sua energia, a sua vibração. É isso, porque essa cor ela tem a ver com a vibração, mas uma vibração que você já conquistou, um nível energético, né? Você já conquistou, ele se mantém mais ou menos inalterado, porque o espírito não regride, né? Sim, sim. Tá? A variação é só, eu diria, talvez na tonalidade, de acordo com algum momento que você viva, algum problema que esteja te afetando e tal, mas, de um modo geral, isso não faz com que você Mas, perca aquilo que você já conquistou, né? pois é, mas é nesse ponto aí que eu estava querendo chegar. Se você tem essa qualidade que é impressa pela prática da caridade, né? Uhum. Isso é uma conquista, então essa luz não pode diminuir, no Não, sentido que se ela atingir o ponto, ela fica naquele, ela só isso, tende a aumentar, mas ela não pode com regredir. certeza. Exatamente. Agora a pergunta é, mesmo na minha variação de humor, vamos Eu supor, acho que eu estou enfrentando lá, vamos dizer, um espírito que já atingiu um determinado nível a respeito da caridade. Não precisa ser um uhum, espírito claro, mediano, vamos claro, dizer. isso. Não precisa ser muito avançado. Uhum, De repente, ele se depara com um problema de saúde grave. isso. Uhum, Então, esse problema de saúde grave pode, de uma certa forma, abatê-lo, sim. certo? Deixar ele um Vai pouco atuar no seu preocupado, nível energético, né? evidentemente. Um pouco preocupado. E aí é que eu quero entrar. Essa luz que ele conquista por fazer o bem, ela tem um determinado intensidade. Isso. Não é pelo fato dele estar se deparando com um problema de saúde grave que essa luz vai Uhum. diminuir ou vai variar. Não, não varia, exatamente. Porque quando você. Isso também depende muito, nas diversas situações da vida, como você reage às situações. Uma pessoa que recebe, por exemplo, um diagnóstico de uma doença grave e ela se abate, ela se deprime ou coisa assim, claro, isso vai, de uma certa forma, vai influenciar na sua tonalidade vibratória, né? Não tenha dúvida disso. Agora, o brilho é do espírito, é da alma. Sim, Então, aquilo que ela conquistou, realmente não perde, não pode voltar para trás. O sim, espírito não regride nesse sim, sentido, daquilo que conquistou, né? sim, Então, momentaneamente, o corpo pode manifestar alguma, vamos dizer assim, alguma energia, né? Não muito, não saudável, uma energia mais inferior por causa de uma doença, alguma coisa assim. Ou pela própria idade, né? Você vê que com a idade as próprias funções internas elas vão ficando mais lentas, né? Você vai tendo mais dificuldade no trato digestivo e sim. outras coisas, é Mas, normal, né? mas a luz está no Mas isso é espírito, do como você corpo. mesmo falou. Então, Exatamente, se isso é ela do está no corpo, não espírito, é da ela alma. deve manter a sua intensidade. Mantém. Toda vez que eu recebo um convite para fazer uma palestra, para fazer um trabalho qualquer, dar uma aula, eu recebo com muita alegria. Então, isso significa que essa minha, digamos, essa minha condição vibratória, ela permanece naquele nível o que eu já conquistei. Sim, Porque eu sempre nunca saio para um trabalho
preocupado com nada, nem o que vai acontecer no caminho, não vai acontecer. Eu vou para o trabalho feliz de poder realizar aquele trabalho, receber a confiança, o convite, não é, das pessoas que me convidam. Então, isso mostra para mim, por isso que eu digo, eu estou sempre bem, porque eu sempre recebo isso com alegria. Nunca rejeitei um convite, porque é isso, me dá muita alegria poder trabalhar, poder divulgar a doutrina das mais variadas formas, né? Você sabe que hoje eu tenho um programa de rádio, eu dou várias aulas na federação, em vários cursos, palestras na federação, fora da federação, enfim. E isso me alegra muito, isso me mantém nesse nível, até eu diria, de um nível saudável. A minha imunidade é até boa, né? Em função até de tudo isso, dessa alegria com que eu faço o trabalho, com que eu estudo, com que eu escrevo, né? Aliás, agora, o mês que vem, vai sair publicado o nosso terceiro livro, né, pela FESP, né? Então, é isso tudo me alegra, me deixa feliz, e isso mantém a minha tonalidade vibratória no nível que eu já conquistei, com certeza. Tá bom. É isso. O Gabriel tem uma pergunta. Pois não. Isso, eu queria comentar aí um. Então, assim, quando a gente tem uma vida material mais ou menos resolvida ou bem Certo. resolvida, Certo. com o nosso aprendizado do espiritismo, a gente consegue puxar essa energia boa, essa luz Uhum. interior boa, né? Quando a gente não Isso. tem, vai depender muito da evolução do espírito, né? Porque tem Uhum. gente que não tem, e a materialidade, a necessidade material dele é tão grande que ele não encontra essa luz de uma Isso. forma. É verdade. Aí eu lembrei, quem tem e quem não tem isso em alta vibração. Quando a Uhum. gente está à beira da morte, nós não estamos 100% alegres e otimistas, né? Uhum. Essa energia cai muito, né? Sim. Nós estamos assim com as nossas atividades do bem estão praticamente paralisadas, né? Então, assim, eu fico pensando se ligar a ideia de luz a quando a gente está praticando o bem, pensando no bem, essa intensidade da luz e da vibração aumenta e quando a gente não está, ela não morre, ela diminui. O Sim. que seria essa luz, assim? A gente não poderia pensar que poderia ser uma energia cósmica da consciência, uma consciência iluminada e a outra que não é iluminada e não é evoluída, tem uma energia lá essa luz não seria uma ideia de energia que sempre está existindo no ser espiritual, mas É. que ela não apaga, mas ela fica muito pequena, vamos dizer assim. Eu tô É. querendo dizer com isso não a ideia de luz, entende? A ideia de uma Sim. consciência iluminada, entende? Isso é uma coisa, né? A consciência iluminada é o espírito que está em paz consigo mesmo, em harmonia com as leis de Deus, né? Isso é um espírito que alcançou um certo nível de desenvolvimento, né, que lhe permite estar nessa condição. O que a gente não pode esquecer, nesse caso que você levanta, é, por exemplo, o corpo físico, o corpo material, ele é uma espécie de abafador da alma, porque é uma matéria grosseira, uma matéria pesada, né? Então, ele abafa, de alguma forma, as faculdades da alma, do espírito, aquilo que você já desenvolveu. A própria memória, a gente não lembra do passado, né? Ah, vamos dizer assim, a nossa capacidade de compreensão das coisas, né? Muitas vezes, na nossa realidade existencial, a gente não consegue ir muito distante, porque depende dos conceitos de vida que a gente tem e tudo mais. É uma série de coisas que influenciam, de verdade. O que eu quero dizer é que aquilo que você já conquistou, aquilo que você já desenvolveu, em termos de virtudes, né, de valores morais, isso você não perde.
O que acontece quando o corpo envelhece, ou quando o corpo, digamos assim, ele adoece, né? Você tem uma doença de longo curso, uma doença grave e tal, você não vai poder, assim, você não manifesta essa luz muitas vezes. Até para o ser humano que está acompanhando, que vive com você, família, vê que você já não tem mais aquele brilho, aquele sorriso, aquela coisa, porque você também está abatido pela doença, pela própria, digamos assim, enfraquecimento do corpo, né? Então, agora, como espírito, se os espíritos, olha, você veja, por exemplo, Chico Xavier, né? O corpo dele estava bem velho, bem velhinho, 92 anos, bem abatido, já tinha tido vários problemas de saúde. Então, o corpo já estava bastante enfraquecido, mas o espírito dele brilhava mais do que, acho que quando ele encarnou, porque pela tarefa que ele teve, a missão que ele teve, evidentemente ele só aumentou o seu brilho, ele só se elevou ainda mais espiritualmente, né, quando saiu da matéria. Então depende do espírito, não depende nem do corpo, nem dessa condição de saúde propriamente, porque o mais importante é a saúde da alma. Se a alma é saudável, o corpo será saudável, independente do tempo, da idade, né, de uso desse corpo. Veja Jesus, né? Jesus era um espírito puro. Ninguém pode imaginar que Jesus um dia tenha tido um resfriado ou espirrou por uma questão, né, do tempo, qualquer coisa assim, né? Então, é isso, são condições que dizem respeito a cada um de nós, né? As circunstâncias da vida, como dizia Ortega y Gasset, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias. Então, as circunstâncias da vida de cada um também influenciam nessa condição. Agora, se você é uma pessoa que trabalha no bem, você é uma pessoa honesta, você trabalha para produzir coisas que vão ser úteis para o outro, para o próximo. Se você é um criador, um inventor, se você é um cientista, né, evidentemente que você está só capitalizando a sua energia, né, a sua vibração, e ela só aumenta. E aumentando nesse nível, ela não pode baixar, porque seria um retrocesso. O espírito está de acordo com a lei de progresso, né? Até porque as experiências de mortes também ficam, né? Acho, né? Saber morrer, né? Sim. Né? Aliás, o poeta português Manuel Maria Barbosa do Bocage, né? Tão conhecido aí por umas tiradas que ele tinha, né? Cômicas e tal. Ele dizia assim: saiba morrer quem viver não soube. Aliás, é como o Chico, né, foi advertido por Emmanuel naquele Uhum. acidente do avião, né? Morra com educação, pelo menos, né? É isso. É. Então, Quem você tem morre com razão. educação tá, quem morre com educação tá até passando um ensinamento, né? Exatamente. Exatamente isso. Aliás, o povo egípcio, né, dos tempos dos faraós, né, eles desde criança lidavam com a ideia da morte. Os pais ensinavam para os filhos, iam ah, assim passando, né, essa orientação para eles não terem medo da morte, porque a morte era só um fenômeno biológico e tal. Tanto que eles usavam do processo de mumificação, acreditando, né, na volta do espírito ao corpo, né? Claro que não era uma crença, né, bem formada, porque não era naquele corpo que o espírito iria voltar num outro corpo. Então, a mumificação era só para mostrar o avanço da ciência egípcia daquela época, né? Mas não garantia a volta do espírito àquele mesmo corpo, né? Obrigado, Manuel. Não tem de quê. Mais alguém? Mais alguma
colocação, alguma experiência? Acho que não, né, Manuel? Acho que a gente pode encerrar. Ok? Então, vamos encerrando, agradecendo a Deus pela oportunidade, né, de estarmos aqui juntos, estudando, trocando impressões, nossos conhecimentos, as nossas experiências de vida. Agradecer a Jesus, o nosso mestre, né, que nos deixou esses ensinamentos tão belos e tão profundos que muitas vezes a gente não consegue alcançar só pelo simples fato de ler a Bíblia ou estudar até, não é, o Evangelho, mas é preciso ir além, porque os espíritos que vieram no século XX, principalmente através de Chico Xavier, através de Divaldo Franco e outros grandes médiuns, não é, acrescentaram muita informação, muito conhecimento para a gente também ampliar a nossa bagagem, não é, cultural e intelectual, né, que é uma das asas da evolução. Então, que os nossos amigos espirituais possam estar sempre conosco nesses momentos de estudo, de aprendizado, nos inspirando, nos indicando também caminhos para que a gente amplie esse conhecimento, porque o conhecimento espírita se reverte naturalmente em autoconhecimento e serve à nossa reforma interior, tão importante, tão necessária, principalmente nos dias de hoje. Que o Senhor abençoe os nossos pequeninos esforços de cada dia e seja conosco, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, gente. Obrigada, Manuel. Obrigada, Obrigada. Boa noite a vocês também. Obrigada. Fiquem com Boa Deus. noite. Obrigado, Tchau, Miriam. tchau. Tchau, Para todos. Tchau. Boa semana. Tchau. Obrigada. Obrigada. Beijos. Não tem de quê. Fiquem com Deus. Beijo. Amém.